Saúde boa! Mais um episódio do nosso podcast 360 Medicina. Hoje com um tema muito esperado e muito importante na minha ótica, que é sobre a hipertensão. Aquele assassino silencioso que muitos têm e não sabem que têm. Este episódio é patrocinado pela Clínica Vítrea, é o Centro de Diagnóstico por Imagem e Cirurgia Ambulatória, que tem uma unidade de cardiologia onde é possível fazer vários exames de cardiologia, desde o simples eletrocardiograma até o ecocardiograma. E por isso, para falar deste tema, hoje temos um convidado, o Dr. Leandro Manassas, cardiologista, especialista desde 2015, angolano, e que se vai apresentar. Manassas. Boa noite, doutora Muito Vanessa. prazer. Prazer todo meu. Manassas, por que cardiologia? Bom, por que não? Exatamente. Pois, eu quando terminei a faculdade, fui recrutado para começar a trabalhar numa instituição e depois a instituição era, inicialmente, o meu sonho era fazer cirurgia cardiovascular. Queres ser meu colega. Pois. Só que depois acabei por amar mais a área médica, de medicina, particularmente a área da cardiologia, porque sempre fui fascinado pela área da cardiologia. Então, depois daí, tive durante algum tempo nessa instituição, mais ou menos um ano. Depois fui para o Brasil, onde formei-me, faço a publicidade, no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, a INCOR, na qual eu fiz a minha formação em cardiologia clínica e a posterior formei-me em imagem cardiovascular, nomeadamente TAC do coração, angiocoronárias e outras vertentes, e também ressonância magnética cardíaca, nas suas mais variadas vertentes de atuação. Portanto, terminado este tempo, voltei para cá, para Angola, para dar o meu contributo pelo país, pela cardiologia angolana. Mais ou menos por aí. Leandro, eu esqueci-me de um aspecto. Eu também sou formado em ecocardiografia, mas isso eu fiz a posterior. Okay. Muito recentemente, faço a publicidade, fiz em Portugal. Fiz a formação em ecocardiografia, ecocardiograma transtorácico, inicialmente. Então deves apanhar muitos doentes com consequências da hipertensão. Bastante. Muito. Bastante. Então, olha, sabes, eu escolhi este tema porque é um tema que eu acho meio assustador pelos números. Sim. A OMS fala a África com 46% em média da sua população hipertensa. E o mais assustador é 700 milhões de pessoas no mundo, como não sabem que são hipertensas, não fazem medicação. Okay. Depois fui ver também o ranking dos países com menor índice de hipertensão e os países com maior índice de hipertensão. E chegamos a umas conclusões interessantes, não é? Que os países, à exceção dos Estados Unidos, e já vou explicar porquê, os países mais desenvolvidos, não é? Com sistemas de saúde mais abrangentes, acabam por ter menores taxas, como o Canadá, o Peru e a Suíça. E os outros, como a República Dominicana, Jamaica, Paraguai, Hungria e Polónia, acabam por ter maiores índices. E isso é pelo puro e simples facto da medicação ser comparticipada ou não. É uma doença crónica, com uma longa terapêutica, não é? Até não há cura da hipertensão, e isso leva a um compromisso dos países, eu acho. E nós aqui, infelizmente, acho que não olhamos para essa doença com
com a seriedade que ela deveria ser. Mas, Leandro, o que é a hipertensão? Acho que lá em casa eles perguntam-se. O que é a hipertensão? Vamos falar em termos de números. É a elevação da pressão contínua, não são picos. É a elevação contínua da pressão para cima de valores daquilo que está definido pelo Joint National Committee internacional, que é acima de 140 a pressão sistólica e acima de 90 a pressão diastólica, inicialmente. É essa elevação primariamente, não é? E muitas vezes alguns colegas, o paciente vai para o consultório para uma primeira vez, sem questionar-se muitas vezes qual é o motivo ou o porquê que este paciente está com a pressão um pouquinho mais alta. Ele faz uma avaliação errônea, porque muitas vezes as pessoas chegam ao consultório das mais variadas formas. A pessoa pode estar calma, a pessoa pode estar ansiosa, pode estar agitada, pode ter... nós olhamos por vários fatores, inclusive há uma entidade que nós chamamos de hipertensão da bata branca, não é? Do jaleco, no termo que usa no Brasil. Essa hipertensão, o que é? O paciente foi para o consultório, estava com a pressão normal, não é? Inclusive já se fez alguns trabalhos de diferença de pressão feita antes da consulta e no momento da consulta pelo médico. A pressão retirada pela enfermagem na triagem está normal. O paciente entra para o consultório, está ansioso para passar alguma informação para o médico e está ansioso para ouvir o feedback do médico em relação às queixas que o levou ao consultório. Então, obviamente, está ansioso, não é liberação da adrenalina e ele vai ficar, obviamente, a pressão vai subir dentro do consultório. Então, por isso é que eu muitas vezes brinco com os meus pacientes, porque eu meço a atenção, o aparelho fica virado para mim, porque eu é que preciso dos números, não ele, porque eu é que vou saber o que é que eu vou fazer com os números e não ele. Então, ele muitas vezes inclina a cabeça e eu digo, é só o número. E o paciente muitas vezes inclina a cabeça para ver o que é que está lá no aparelho. Mas não, é só um número. Deixa-me fazer o meu trabalho para ver se realmente o que espelha aí neste aparelho é o que realmente está a acontecer consigo nesse lugar. A doutora Vanessa falou alguns dados importantes. Se formos a falar em termos de prevalência, nossa está mais ou menos em torno de 30%, mais ou menos. Nós já tivemos a oportunidade de participar no mês da medição da pressão arterial, no mês de maio, que em inglês chamam de MMM, a sigla MMM, ou May Measure Month, que é a medição da pressão durante o mês de maio, não é? E nós participamos, acredito, durante 2 ou 3 anos desse estudo. Por acaso foi um estudo bem interessante, porque foi um levantamento de dados que foi feito a nível mundial. Nós, Angola, participamos com quase 40, agora estou enganado de ser 40 milhões de pessoas, mas foi um número bastante elevado de pessoas que foi levantado. 40 mil. Deve ser 40 milhões. 40 Acho milhões que ainda é a nossa população. Não sei se já chegamos. Vamos ter os censos agora. Pois, é 40 mil. Sim. Agora que mas já é uma boa amostra. Já é uma boa amostra, não é? Um bom número. Quase 40 mil pessoas. Ao nível do país, é uma boa amostra. E deu-nos bastante dados, não é, sobre a hipertensão e algumas informações, não é, que daquilo que foi visto lá, quanto aquilo que faz-se em relação à investigação da hipertensão. Uma coisa nós temos uma determinada população
e tem uma determinada prevalência da hipertensão naquela população. A partir daquela prevalência, não é, o número de pessoas que têm hipertensão naquela população, nós vamos questionar quantos destes ou quantas pessoas dentro desta população sabe realmente que é hipertensa. Porque quando, por exemplo, imaginemos nesta medição, essa aferição que nós fizemos da pressão arterial, houve pessoas que nunca haviam medido a pressão arterial. E dentro destas pessoas que nunca foi aferida a pressão arterial, muitas notaram que naquela aquela medição casual, não é? Repentina, ou relâmpago, vamos assim dizer, a pressão estava alta, não é? Isso espelha mais ou menos o que se fala fora. Muitas vezes, dentro de uma população, os números daqueles que não sabiam é grande, que entra dentro do bolo dos hipertensos. E dos que sabem realmente que são hipertensos, quantos tratam? Desses que sabem, alguns não tratam, outros realmente, efetivamente tratam. E desses que tratam, tem aquele grupo daqueles que controlam, que realmente com o tratamento que fazem, não é? E há aqueles que mesmo com tratamento não fazem, e ainda tem aqueles que são aquelas pessoas que são falta uma certa disciplina para a toma da medicação conforme a orientação médica, tá? Sabes, isso preocupa-me. Isso da medicação é um problema. Medicação da hipertensão, principalmente em África. Pronto, a raça negra tem uma prevalência maior, não é? Sim. E pronto, nós estamos em África, isso é normal. E muitas vezes nós não conseguimos controlar a hipertensão só com um fármaco. Os fármacos são caros, não são comparticipados, mas a hipertensão não se começa a tratar com fármacos. Eu acho que há uma coisa antes, não é? Que é a mudança de estilo de vida, não é? Como é que tu vês isso? Pois. A abordagem? É assim, a partir da mudança do estilo de vida, nós realmente conseguimos separar os verdadeiramente hipertensos e dos não hipertensos. Muitas vezes, somente com a mudança do estilo de vida, nós conseguimos, algumas pessoas, retirar daquela fase em que a pressão está um pouquinho alta e colocamos essa pessoa com mudança do estilo de vida para uma pessoa que a pressão normaliza-se, no caso. Não é? O que é isso de mudança do estilo de vida? São medidas, obviamente, conforme o próprio nome diz, é a mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida, tanto o comportamento em relação ao consumo de sal, que é das coisas mais importantes, não é? O consumo de sal, atividade física, também é outra coisa que a gente orienta, consumo de álcool. Isso é um problema. É um problema na grande, nossa sociedade. principalmente na nossa sociedade. Sem dúvida. Alimentação, principalmente alimentação rica em gordura, não é? Frituras, que a gente orienta sempre, não é? O excesso de peso, tabagismo, não é? Atividade física, não é? Principalmente estas coisas. A gente orienta bastante em relação a estes aspectos. Se a gente consegue mais ou menos ter a pessoa, não é, disciplinada a fazer isso que eu acabei de falar, não é? Já é meio caminho andado, ainda que esta pessoa seja hipertensa, já é meio caminho andado para o início do tratamento. Para aqueles que realmente a gente diz, não, bate o carimbo e diz, não, esta pessoa é hipertensa e precisa de fazer medicação. A mudança de estilo de vida, a gente já, quer dizer, complementa com a medicação.
porque a gente orienta realmente os pacientes. A hipertensão ou o tratamento da hipertensão não se trata somente de tomar medicação, não é? Se não for acompanhada de mudança do estilo de vida. Tá? Isso são coisas que têm que ficar claras para o paciente e para os nossos colegas também. Pois, porque agora era isso que eu te ia perguntar, a tua opinião. Eu tenho uma opinião muito própria do tratamento de doenças crónicas. Trabalho há mais de 10 anos com doentes renais crónicos. A hipertensão é óbvio que está aí implícita, quer como causa, quer como consequência dessa doença. E o que é que eu acho? Eu acho que falta um bocado de a abordagem multidisciplinar Sim. desta doença. Sim, sim. É muito fácil nós dizermos isso, não é? Na consulta, muda o estilo de vida e tem que comer mais verduras Sim. e mais fibras, etc. e tal, mas depois é muito complicado num país onde não se controla, por exemplo, uma coisa tão simples como o teor de sal do pão. Pois. Aqui as padarias fazem pão, não há, não sei se é a Aniesa, se quem é que tem que controlar isso. Mas, quer dizer, nós não devemos consumir mais, acho que são de 3 a 5 gramas de sal dia. Grama de sal, quer dizer, o pão aqui tem imenso Fala-se em sal. 2 gramas, na 2 verdade. gramas, então olha, vê lá. Eu acho que só um pão já corta logo com isso. E eu acho que há medidas que nós também, como país, temos que, olhando seriamente para as doenças, também temos que contribuir. Eu lembro-me, por exemplo, na Europa, quando a diabetes é um problema gravíssimo na Europa, e os pacotinhos de açúcar do café, nos anos 80, tinham 10 gramas de açúcar. Hoje, se formos a ler, tem 5. E foi uma medida, ou menos, foi uma medida que foi sendo tomada, quer dizer, foi-se retirando aos poucos e controlado mesmo. Quer dizer, e então eu acho que falta um bocado isso. É assim, doutora Vanessa, eu falo daquilo que eu sei, não é? Falando da experiência específica do Brasil, eles criaram legislação para isso, para que os restaurantes, para que as padarias todas, eles têm, todo mundo fica nivelado até aquele determinado ponto. Daquele determinado ponto de sal, a pessoa não pode ir, não é? Isso é como tudo, é uma legislação que você diz, não. Se você cozinha, sabendo que a nossa população tem uma prevalência muito alta de uma determinada doença e que a nossa população come bastante pão, come muito pão. Por exemplo, no Brasil é exatamente a mesma coisa. Eu falo da experiência do Brasil. Então, por isso é que eles legislaram, porque sabem que a população come bastante pão, então legislaram de formas que tivesse aquela quantidade específica de sal no pão. Dessa quantidade não pode passar, senão as autoridades intervêm. É como, por exemplo, a base da nossa alimentação, o fungo, né? Porque nós temos também que olhar, nós não podemos só dizer, não come isso, não come aquilo, e não dá soluções. Sim. E eu, por curiosidade, fui ver a quantidade de sódio, quer na fuba de bombô, né? Na fuba de mandioca e na fuba de milho. A fuba de milho até tem o dobro da quantidade de sódio, 35 miligramas, a fuba de bombô está entre os 15 miligramas. Mas, e é um hidrato de carbono, não é? E é a base, infelizmente, da nossa população, consome pouca proteína, pouca verdura, pronto. E, infelizmente, eu acho que poderíamos intervir mais atacando por aí, não é? Porque não adianta nada estar a dar medicação. E depois, achas que o estilo de vida, pelo menos em Luanda, dormir horas insuficientes, achas que isso tem impacto também na hipertensão? Pela tua experiência? Tudo. É assim. Parte do princípio que todo alimento per si já tem sódio. Sim, todo alimento, não é? Tudo que a pessoa pensar, pão tem sal, verdura tem sal. Todo tem sempre o teor
ainda que seja mínimo, mas tudo tem o teor de sal. Os enlatados, isso aí, então, excesso de sal. Os embutidos, enchidos, muito sal, não é? Os bacalhaus, os chouriços, As as carnes latarias, salgadas. carnes salgadas, carne seca, bagre fumado, Peixe seco peixe também. seco, enfim, tudo a nossa. Mas isso também tem a ver com a nossa cultura. Nossa culinária é essencialmente de base portuguesa, não é? Então, infelizmente, é algo que a gente orienta. O que a doutora Vanessa falou é muito importante. A abordagem de um paciente com hipertensão é multidisciplinar. Por isso é que muitas vezes nós enviamos o paciente para o nutricionista, porque sabemos que o paciente por si só não terá, ou ainda que a gente orienta, mas a gente vai dar orientações gerais. O nutricionista vai mais a fundo, vai mais específico, vai dizer pão sim, repolho não, por exemplo, quizaca sim, mandioca não. O nutricionista com mais propriedade vai saber dizer essas coisas, não é? Naquilo que eu estava a falar, na mudança de estilo de vida, o nutricionista tem um papel preponderante para o controle da atenção dos pacientes. Mas sabes, Leandro, este podcast é muito virado. Eu, quando idealizei este podcast, era mesmo até para os colegas, quer os colegas que estão a começar a sua atividade, que ainda não escolheram uma especialidade, ou os colegas que estão em sítios mais isolados. Nós já somos poucos especialistas. Eu não sei, já agora, quantos cardiologistas temos em Angola? Tens essa noção? O nosso número já está aí acima de acho que 100, acima de 100. Para 35 milhões de habitantes, Acima assim, de 100, impossível. é assim, não tem um censo Sim, atual. mas Porque é muito todos pouco. os Mas tens anos. noção que é insuficiente. Sim, ainda somos insuficientes. Só para ter ideia, em São Paulo. Sim, mas São Paulo. Quantos milhões de habitantes tem São Paulo? A quantidade de cardiologistas dá para preencher a quantidade de médicos de Angola, a não nível duvido. de Portugal. De Portugal. E de Angola não duvido. E de Angola também. De Angola também. Eu acho que nós, e vocês especialistas da área, nós temos que ter aqui um papel. Se até aqui em Luanda é difícil tu encaminhares o doente a um nutricionista. Depois é os custos, não é? Consulta de nutricionista, consulta de cardiologista. Quer dizer, os exames. É o que é. A alimentação é muito difícil. Eu vou falar aqui de uma coisa que eu acho muito importante. E vou parafrasear o Dr. Matadi Daniel, que é um nefrologista, um médico com muita experiência. E ele diz sempre uma coisa que me marcou. Eu era muito criança nesse tempo, mas Angola teve no início, depois da independência, já um país independente, teve os chamados sanitários, não é? Que iam às comunidades e que educavam para a saúde, que eu acho que é isso que falta um bocado aqui, porque é irreal nós acharmos que todo o hipertenso... Nós agora, por exemplo, esses 4 mil hipertensos, não é? Ou 4 mil, desse estudo de 4 mil pessoas, 30%, pronto, eram hipertensos. Aonde é que nós temos o seguimento? O que é feito desses doentes? Pararam aonde? Quantos deles cumprem medicação? Quer dizer, eu acho que é importante olharmos para isso. E temos mesmo que investir na educação para a saúde e dar soluções. Não é só dizer não faz isso, não faz aquilo, tem que tomar isso. Começar a dar soluções. Leandro, em termos de exames, estávamos a falar que os exames são caros. Pronto, imagina, estou na minha consulta de cirurgia, fui fazer o pré-operatório para uma hérnia e deparo-me com um doente hipertenso. Encaminho o doente para a medicina interna começa a medicar o doente e o doente é efetivamente hipertenso. Que estudos é que como é que esse doente se pode orientar? Como é que podemos estudar esse doente? No mínimo, do básico. Assim. Inicialmente, o básico
Básico. Vamos para o básico. Raio-X do tórax. Começando do básico. Raio-X do tórax, parecendo que não é um exame simples, mas dá-nos muita informação. Não é? A gente consegue ver como é que está o tamanho do coração, como é que não está, se tem alguma coisa na aorta, se tem alguma coisa no pulmão, não é? A gente sempre, a partir do raio-x do tórax, a gente costuma ter algumas informações, não é? Por exemplo, se o coração está aumentado de tamanho, se os átrios estão aumentados de tamanho, e mais ou menos qual é a parte do coração que está aumentada de tamanho, enfim. É um exame barato e já dá muita informação. Da parte da cardiologia, eletrocardiograma, simples, barato, não é? E dá-nos informações importantes. Desde aumento de tamanho das câmaras do coração, átrios, ventrículos, não é? Para ver se tem algum bloqueio, para ver se tem alguma... se tem hipertrofia do ventrículo, que é uma das consequências da hipertensão. Se tem aumento dos átrios, no eletrocardiograma se consegue-se ver ter acesso a essa informação, entre outras informações que a gente consegue ter acesso no eletrocardiograma. Ecocardiograma. Geralmente quase todos os pacientes é mandatório, quase que mandatório, porque indo já para aquilo que é a definição da hipertensão. A hipertensão temos dois tipos. Temos a primária e temos a secundária. Na primária, a gente toma como se fosse como a gente já chama lá de trás, essencial ou primária, não é? Que é praticamente mais de 95% dos casos, não é? Que a gente que temos de hipertensão. Falando da primária e secundária, mais de 95% são pacientes considerados com hipertensão primária. Que a gente não encontra uma causa possível para que está a provocar a hipertensão, então damos como diagnóstico de hipertensão primária e tratamos como tal. Hipertensão secundária é quando nós temos uma causa que secundariamente provoca a hipertensão, não é? Seja desde o hipertiroidismo, seja desde doença renal crônica, seja desde os feocromocitomas, doenças da glândula suprarrenal, não é? Hiperaldosteronismo, seja desde doenças catecolaminérgicas, enfim, desde síndrome de Cushing, enfim, coartação da aorta, que é outra causa também de hipertensão. Quer dizer, a gente tem um número variado de causas que podem provocar secundariamente, além da causa primária. Abrindo uma adenda, aquilo que a doutora Vanessa estava a falar sobre as pessoas que vão para as comunidades para educar as pessoas. A hipertensão arterial não começa assim do nada. Por exemplo, a pessoa chega à idade adulta, não foi para o consultório, naquele momento a pessoa ficou hipertensa. Não. A hipertensão também tem uma questão de hábitos que vem desde a nossa infância, não é? Falo desde hábitos alimentares, desde coisas que a pessoa não deixou de ou não fez, não é? Por exemplo, excesso de peso, consumo excessivo de sal, desde a infância, os hábitos alimentares. Não praticar desporto. Não praticar atividade física. A partir de uma determinada idade, o consumo de bebidas alcoólicas ou tabagismo, enfim, o consumo de drogas ilícitas, por exemplo, a cocaína também, são coisas que são coisas que dão a hipertensão, ou são capazes de provocar a hipertensão. Então,
se a gente, por exemplo, há um estudo que foi feito no Brasil com a população indígena e que se avaliou hipertensão naquela população e simplesmente não se encontrou. Por quê? Porque aquela população indígena vive no mato, não tem contacto com sal, a alimentação deles é essencialmente sem sal absolutamente nenhum, então quase que não se encontrou hipertensão naquela população. Então, isso é para ver que o sal na alimentação tem um papel preponderante, essencialmente, para o desenvolvimento da hipertensão. É uma causa que podemos alterar. Isso. É uma causa que a gente chama causa modificável. Exatamente. Tá? Então, os hábitos alimentares são coisas que interferem bastante no caso da gênese da hipertensão. Onde é que a gente ia? Estavas a pegar naquilo que eu disse da educação para a saúde, dos sanitários, porque eu acho que é por aí. Porque, imagina, eu sou filha de hipertensos, não é? Sim. Minha avó já era hipertensa, morreu com AVC, imagina. A hereditariedade também é uma coisa, joga um papel importante também. Mas há uma coisa que se chama epigenética, que para mim é muito, e cada vez mais, nós, ao alterarmos o nosso estilo de vida e fazermos, às vezes, pequenas grandes mudanças, nós podemos quebrar esse ciclo. E eu acho que isso é que é importante, porque, estás a ver, estamos num país cheio de hipertensos sem possibilidade, muitos, de se tratar. Estamos a investir, inclusive, em tratar as consequências tardias, caríssimas da hipertensão. Nem vou me alongar mais para não entrar aqui em política. E não estamos a fazer o básico, não é? E eu acho que isso é que é importante. Educação, é isso. E é claro, se tu olhas para as estatísticas mundiais, isto não é um fenómeno angolano, graças a Deus, não é um fenómeno angolano. A situação socioeconómica precária é sinónimo... É uma das causas que está ligada à gênese da hipertensão. Sem dúvida, por isso parte por aí. Daí eu ter escolhido este tema, porque realmente isto é assunto sério. Isto é assunto sério e não adianta estarmos aqui a construir unidades altamente diferenciadas quando todo o país não olha para isso, porque depois também nós somos médicos e temos a obrigação, nós somos uns veículos de educação para a saúde, não é? Mas nós não trabalhamos sozinhos, não é? As condições socioeconómicas nem é sequer o Ministério da Saúde que vai tratar, não é? Quer dizer, é todo um conjunto de aspectos que é preciso serem vistos e olhados porque realmente já se provou em vários países e tu deste o exemplo, pronto, é um exemplo teu conhecido, ainda por cima tu estudaste lá, no Brasil. O Brasil, eu estive a ver imensos estudos, eles tomaram algumas medidas, lá está, com lei e que teve impacto, sem dúvida. Isso que está a falar é muito importante. A prevenção é a base de tudo, de toda e qualquer doença, que a gente saiba, não é? Tirando aquelas que são ligadas à genética, inclusive a questões ambientais. A educação é a base de tudo. Se eu for educar aquele indivíduo ou a minha população, sabendo que tendencialmente, por causa dos hábitos culturais, não é? Há pessoas que comem funs todos os dias. Sim. É um hábito cultural. Cultural, sem dúvida. Os nossos irmãos do Norte, muitos, têm esse hábito. Não estou a criticar, estou a dizer que mas é uma coisa que acontece. É a base alimentar deles. É isso. Não, e para tu veres a consequência disto, eu por acaso nunca me sentei para analisar os números. Até posso fazer agora, estou a acabar mais um ano e como tu disse, trabalho com doentes renais crônicos há mais de 10 anos. A maioria esmagadora dos nossos doentes são dessa zona. Por que será? Não é? Há várias teorias. Eles consomem muita mandioca,
Há muitas espécies de mandioca que são muito ricas em cianeto. O cianeto é altamente nefrotóxico. Há várias teorias, mas é uma verdade. E a maioria dos doentes são do norte, não é? Quer dizer, e nós não olhamos para isto. Pois. Não é? É o que eu disse, Vanessa. A educação é importante. Se a gente for educar a população em relação ao consumo de sal na alimentação, isso tem que servir também como uma publicidade, não é? É isso. Precisamos mandar nutricionistas para a televisão, em rede nacional, em horário de ponta, não é? Em horário em que as pessoas nobre, Isso. em que as pessoas estejam atentas e que fiquem cientes de que isso é uma consequência. Se a pessoa comer sal ou a alimentação for com um teor de sal muito alto, vai ter consequência não somente para esta pessoa, mas também para os filhos. Filho, é isso. Sim, Não é? porque é toda uma família que se senta à toda uma mesa. família. É isso Sim, mesmo. sim. É E a fatura não vem naquele determinado tempo. A fatura vem lá mais para frente. mais à frente, é isso. E todo o país que aposta, ou todo lugar que aposta na prevenção, não é? Que é a base. Se estamos a falar de prevenção, estamos a falar de educação para a população, não é? Estamos a falar de educar as pessoas no que é que devem consumir, não é? Não fugindo muito daquilo que é a cultura local, mas como deve ser consumido, não é? E como deve ser preparado, como deve ser confeccionado, não é? Por exemplo, não estou a dizer que a pessoa não possa comer fungo. Pode comer fungo, mas comer fungo todos os dias, obviamente que o fungo não vai ser consumido por si só. O fungo vai ter que ter um molho. Sim, sem dúvida. Ou vai ter ou uma muamba de galinha, uma gordura. ou uma gordura. Qualquer um destes molhos tem, provavelmente, a esposa ou a senhora vai confeccionar com um maior teor de sal, porque as nossas comidas têm um teor elevado de sal. E também fazemos muitos acompanhamentos com folhas verdes. As pessoas, a folha verde é muito bom, mas quanto mais escuro for a folha, mais sódio tem. Pronto, é saudável, não estou a dizer que não. E outra coisa, quando nós cozemos as frutas ou a mandioca, a mandioca a gente coze, mas dá fora a água, né? Nessa água vai muita coisa. Vai sal, vai sódio, potássio, principalmente potássio. Quando nós cozinhamos o fungo, a água não vai. Fora aquele bocado que evapora, o fungo é farinha, né? Com água. Então aí o teor de sódio é mesmo... É muito alto. É alto, mas pronto, é a nossa cultura. Estamos aqui a falar de prevenção, mas como é que a pessoa pode desconfiar que tem hipertensão? Eu falei no início que é um assassino silencioso. Exatamente. E é verdade que a maioria dos doentes... Eu assusto-me, vou-te dizer... Às vezes eu vou operar um doente, fazer as fístulas arteriovenosas e peço ao enfermeiro para me dar atenção e o doente está com 230 de sistólica, 130 de diastólica e não tem sintoma nenhum. O meu enfermeiro trabalha comigo, até pergunta, mas não tem dor de cabeça? Não... E não tem, porque eu acho que já se habituou àquilo. Como é que a hipertensão dá alguns sinais? A hipertensão, na sua maioria das vezes, não vai ter sintomas. Hipertensão não provoca sintomas. Isso está comprovado por estudos, está comprovado. E isso é um facto. E isso que a doutora Vanessa falou é, sim, uma realidade. A hipertensão, por isso é que é chamado o inimigo silencioso. Porque não fazia nenhum sentido de ser chamado o inimigo silencioso se ele fosse barulhento. Se ele fosse barulhento. Exatamente. Tudo tem uma lógica. Claro. Por isso é que chamam do inimigo silencioso. Por quê?
simplesmente porque ele não provoca sintomas. A maior parte das vezes. Uma ou outra pessoa vai tendo dor de cabeça, mas dor de cabeça a pessoa pode ter por N causas. Uma outra pessoa pode ter tonturas, mas N coisas dão tonturas. Uma outra pessoa tem outros sintomas, N sintomas, mas são Nada sintomas, específico. não tem nada Sim. específico ligado à hipertensão. Esse é o problema. Não tem. As pessoas dizem, não, eu sinto muito bem e tal, esse é o A problema. maior parte das vezes, e uma coisa errada que os nossos colegas fazem, e que eu estou sempre a orientar os mais novos, inclusive, Sim, este podcast é mesmo para eles. quando notar que a tensão está 200 e coisa parecida, não fique ansioso em que o paciente só saia do seu lado somente se aquela pessoa que estava com 200 saia com 120 de pressão sistólica, porque senão, em vez de eu ajudar o paciente, posso matar o meu paciente, não é? Paciente que já tenha doença aterosclerótica estabelecida, vamos assim dizer, por algum motivo, se eu retirar o paciente de 200 e tal para 100 e tal, eu posso, na tentativa de ajudar o paciente posso provocar uma imperícia, posso provocar um AVC. E a velocidade com que alguns colegas fazem isso. Isso, exatamente. Querem em 24 horas do banco deles ou plantão conseguir isso. A velocidade. Exatamente. Dá um furosemida, que não é a medicação para ser colocada em paciente que está no o único lugar que a furosemida cabe para um paciente hipertenso é um paciente que vem com edema agudo do pulmão. Fora isso, a furosemida não tem grande atuação. O que devo fazer é dar o velho e famoso captopril, não é? Dar um comprimido, não sublingual, pelo amor de Deus. Tomar o comprimido de captopril, o paciente toma o comprimido, se você tiver que baixar, baixe no máximo 20 milímetros de mercúrio, não é? Ou não deixe a pressão baixar para além de 180 milímetros de mercúrio. Não fique ansioso em querer baixar a tensão toda naquilo. Não faça isso, senão eu estou a matar o meu paciente, não é? Isso é muito importante. E para isso, muitas vezes, aquilo nós já aprendemos, eu já aprendi isso há quase 20 anos. Quase 20 anos. Em que eu comecei a faculdade, 20 não, um pouquinho menos, 15 anos, que é o ano que eu comecei a atividade no ciclo clínico. Não é? Que tínhamos o nosso professor Vidigal, que dizia sempre que começa a start low and go high. Não é que você começa com a dose mais baixa do medicamento e depois você vai titulando até chegar a uma dose mais alta do medicamento. Você deve permitir que a fisiologia do paciente se adeque àquele novo medicamento, porque você está a mudar a fisiologia do paciente. Você não pode alterar a fisiologia bruscamente, porque o organismo, quando a pessoa chega nos 200 e tal de pressão, o organismo já encontrou mecanismos compensatórios para que aquilo não seja totalmente danoso naquele determinado momento. Por isso é que não dá sintomas. Não é? Sim, porque é uma adaptação. É uma adaptação do organismo àquela condição naquele determinado momento. É isso mesmo. Então, eu vou baixando aos poucos a pressão do meu paciente. Eu posso começar com 5 milímetros de mercúrio, ainda que o paciente venha com 300 de pressão. 5 milímetros, ou melhor, 5 miligramas de enalapril, não é? Falo enalapril porque eu vou conseguir dar 2 vezes, ou outro
PRIO, ou PRIO qualquer. um PRIO qualquer, ou inibidor do receptor da angiotensina, no caso o losartan ou candesartan, o que for. Mas eu vou começar com a dose mais baixa daquele medicamento. Eu posso, inclusive, colocar o diurético quiazídico, a famosa hidroclorotiazida, que é barata, não é? Que é o medicamento mais acessível. Começo com a dose mais baixinha, não é? Ou melhor, a hidroclorotiazida, como é só a função da hidroclorotiazida é equilibrar ou fazer um equilíbrio do controle de sal e água, não é? Quer dizer, o equilíbrio de líquidos no organismo, não é? Então posso começar com a dose mais alta, porque a hidroclorotiazida não vai baixar a tensão. Ele não é um antihipertensivo. É para o controle de líquidos, não é? De sais no organismo. Não é? É a função da hidroclorotiazida. Isso é que muitas vezes é dada associada... Isso, associada seja... com o PRIO ou o BRA. Na raça negra tem estudos que dizem que o melhor é o melhor medicamento para começar é um bloqueador de canal de cálcio. Tá? No caso, a famosa amlodipina ou anifedipina. Mas também a dose mais baixa. Tá? Hoje, aquilo que a doutora Vanessa falou em relação à raça negra e raça branca, hoje em alguns lugares, por exemplo, no Brasil, como há uma miscigenação muito grande, eu posso ter uma pessoa com olhos claros e, no entanto, se eu for procurar na genética desta pessoa, ela tem muitos negros lá nos antepassados. É a nossa realidade igualmente. Então, eu acho que o protocolo deve ser adaptado à maioria. A maioria não. Isso. Nós temos que ver a origem do nosso povo, né? Sim. E é verdade. A cor da pele é o que menos importa. Sim. Por isso é que hoje a prevalência é elas por elas. É quase semelhante entre a raça branca e a raça negra. Sim, alguns países, sim. Principalmente quando há muita miscigenação. Sim, sem dúvida. Mas realmente a abordagem é diferente. Sem dúvida. Bem, olha, a conversa está muito interessante. Eu acho que podemos ficar horas a falar sobre hipertensão. Hipertensão tem muita coisa que se fala. Tem muita coisa que se fala. Agora eu vou-te fazer uma provocação. Tu achas que esse valor internacionalmente determinado dos 140/90 como limite, né? 140 milímetros de mercúrio para sistólica e 90 milímetros de mercúrio para diastólica, tu não achas que hoje em dia, com a evolução da espécie humana, com o número de obesos que temos, com o número de... com o estilo de vida que as pessoas têm, com o consumo, com a alimentação, tudo mudou. Tu não achas que esse valor é irreal? Irreal em que sentido? Irreal no sentido de ter um doente com 145/95 não considerar hipertenso e observar o histórico desse doente e tolerar isso ou não? É assim, o 140/90 a gente geralmente fala para uma pessoa sem fatores de risco. Porque quando a gente fala em fatores de risco, esse valor deve ser muito mais baixo. Deve ser aí 130/80. Isso. Já falando em termos de números. Houve um outro exame que eu não referi, que é a MAPA. A gente fala é a MAPA, porque é a monitorização da pressão arterial. Monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, em termos de números, a MAPA nos dá 3 valores. Das 24 horas, do geral, vigília e do sono. Das 24 horas, o valor é 130/80. Tá? Abaixo disso, estás a considerar pessoas sem... Não. Os valores da MAPA que estão estabelecidos.
Independentemente de ter fatores de risco ou não, de ter... Ok. O da vigília são 135,85 e o do sono são 120,70. Acima disso, destes valores, são, o indivíduo é considerado como hipertenso. Tá? Em qualquer um destes, a média aplicada a qualquer um destes períodos, ou das 24 horas, ou da vigília, ou do sono. Tá? Se eu fizer a média e os valores estiverem acima disso, a gente considera como hipertenso. Tem outros. E então, pacientes com fatores de risco, porque, falando já da diabetes, doença renal crónica, doença cardíaca coronária, não é? Cardiovascular. Paciente que já tenha tido um AVC ou que já tenha tido um infarto, no caso, a gente costuma baixar um pouquinho mais estes níveis. 130 a 80. Tem que estar abaixo disso. Esse é o ponto de corte. Tá? Acima disso já se torna danoso, não é? Agora, a gente procura, a partir da medicação e dos meios que nós temos disponíveis para podermos chegar a este valor, não é? Mas tudo isso a gente consegue chegar tendo, obviamente, a ajuda da equipe multidisciplinar e outra pessoa, outro que é o centro, é o paciente. Se o paciente se ele não colaborar, obediente, colaborante, não é? Em tudo que a gente orienta, a gente consegue chegar lá. Agora, quando o paciente não colabora, a gente não consegue fazer milagres. Eu até costumo dizer que nós médicos não curamos ninguém, as pessoas é que se curam, porque nós só orientamos. O nosso papel é só orientar, medicar, não é? Ajudar com fármacos e com outras técnicas, mas realmente ou a pessoa colabora ou então há muito pouco a fazer e tem que entender e entenderem que é sério e que a hipertensão tem consequências graves e irreversíveis, não é? O dano, por exemplo, de um rim, quando entra numa doença renal crónica, chega a um ponto que é irreversível, não é? Tem um ponto importante. As pessoas, isso é algo que eu vejo sempre na minha consulta. Os pacientes, não me quero acostumar à medicação. Exatamente. Isso não ainda existe. bem que estás a falar isso. Isso não existe de acostumar. Mas são capazes de beber álcool, não tem problema em se acostumar. É acostumar ao álcool, isso aí... Exatamente, isso não tem problema. Ou os doces, ou açúcar, isso também não tem problema. Açúcar não vicia e álcool... E eu digo, é assim, são geralmente pessoas que em algum momento da vida passaram por um médico ou uma consulta de rotina, sei lá, mediram a tensão estava alta por algum motivo, o médico colocou a medicação, começou a fazer a medicação, sentiu-se bem, parou. É isso mesmo. Parou completamente de tomar a medicação. A normativa, geralmente é assim que acontece. Quando vem para mim a consulta, não, doutor, não me queria acostumar, não queria viciar o organismo com a medicação. Com químicos, mas fumam, bebem. Isso não existe. Não é? Não existe o acostumar o organismo com a medicação. Quando é preciso, é preciso. Eu não passo a mão na cabeça dos meus pacientes, não faço festas. Quando tenho que ser duro com o paciente, falo. Quando tenho que elogiar em relação a uma determinada atitude que está a fazer corretamente, elogio. Quando tenho que criticar e ser duro com o paciente e ser realista com ele, que se ele não cumprir aquilo que eu estou a dizer, não estamos a fazer nada, ele está a vir gastar dinheiro, está a vir pagar a mim. Está a vir gastar dinheiro comigo desnecessariamente, não é? Eu também sou bastante claro com os meus pacientes em relação a isso. E então, são coisas que a gente tem sempre que conversar com o paciente, ser aberto. E muitas vezes eu sento com os pacientes e eu pergunto: o senhor ama a si? Começo com essas perguntas para tentar
entender o porquê que a pessoa não toma a medicação. Pergunto se ela ama a si mesma, pergunto se tem família, não é? Porque uma pessoa em sã consciência que sai de casa, paga por uma consulta, vai ao médico, faz essa consulta, apresenta-se perante o médico porque está com a atenção alterada, é porque ele quer ser tratado, não Sim. é? Ou porque quer entender o que é que se está a passar com ele naquele determinado momento. Então, eu digo, você veio até mim, então tenho que ser claro consigo do que é que está a acontecer. Eu pergunto, ama a si? Ama a sua família? Quer continuar a ver a sua família, mas tendo qualidade de vida? Ou quer continuar a estar com a sua família, não tendo qualidade nenhuma de vida? Porque, de certa forma, a medicação serve também como uma prevenção. Prevenção de desfechos. É isso, sem dúvida. Desfechos desagradáveis. Falamos desde o AVC, infartos, doença renal crónica, cegueira, Sim, sim. não é? Porque a hipertensão é os Sim. lugares que ela mais atua. Os vasos, os rins, olhos, exatamente. coração. Próprio coração, não é? Mas sabes uma coisa, Leandro? Eu acho que há uma desresponsabilização do indivíduo e isso é uma coisa que nem sei se posso chamar cultural. As pessoas têm que tomar responsabilidade de si, estás a perceber? Sim. E perceber que como indivíduo, não é? Para eles e para os próximos, os seus, não é? Os seus familiares, geralmente os familiares são o nosso ciclo mais próximo. E eu acho que nós médicos devemos trabalhar isso nos nossos doentes, que é eles têm que ter uma noção de autorresponsabilidade. Nada acontece por acaso. O nosso corpo dá sinais. E nós, quando chegamos a um ponto de termos alguma doença, não é? Um reflexo físico, nós temos que refletir o que é que... não há culpados. Atenção, eu não quero agora que... então agora a doutora está a dizer que a culpa é minha porque como o sal, não sei... Não diretamente, mas... A pessoa tem que perceber que se não mudar, é lógico, não é? Eu estou num caminho para um precipício. Se eu não mudar a minha rota, não é? Eu vou cair, não tem como, é a lei da vida. Eu acho que isso as pessoas têm que se autorresponsabilizar e não. O que é que acontece? Os doentes acham que ao ir à consulta, eu até fui à consulta, eu até fui lá, o médico, olha, eu lembro-me da minha mãe, a minha mãe foi hipertensa a vida toda, depois desenvolveu uma doença autoimune e acabou por morrer com um infarto e era medicada, etc e tal, mas pronto. Porque eu acho que não é só medicação, há muitas coisas que nós temos que mudar, mas a minha mãe, quando ia a um médico que lhe dizia as coisas assim na lata, ela saía de lá furiosa. Não gostei nada deste médico. Eu disse, pois não, mãe, porque ela não gostava que lhe dissessem as coisas, estás a perceber? Então temos que ter aqui mas realmente as pessoas têm que se autorresponsabilizar e assumir que... E quanto mais cedo, e agora quero falar de uma coisa, até já para finalizar, senão vamos ficar aqui, rastreio. A hipertensão, há doenças com rastreios muito onerosos, mas a hipertensão não. Coisa mais básica. Muito mais básica e barata. Porque agora vocês até cardiologistas estão reunidos num congresso, pronto. Vocês cardiologistas, a hipertensão é uma doença multissistémica, mas pronto, caiu ao cardiologista isso. Acho que não temos cardiologistas, mesmo que tivéssemos, o primeiro médico a atender o doente é o clínico geral. Eu acho que o clínico geral tem que estar muito, muito bem informado e capaz de orientar bem o doente e até poder segui-lo até ao ponto determinado que tem que passar para o cardiologista quando já tem consequências cardiovasculares que justifiquem ser seguido por um cardiologista. Mas o rastreio é uma coisa barata. Sim. O que é que tu achas? É uma atitude simples, é uma atitude que pode ser levada inclusive pelos estudantes de medicina, vamos assim pois, dizer. mas precisam de orientação. Pois, precisam de orientação. Qualquer pessoa, seja médico, seja enfermeiro, pode medir a tensão. Exatamente. Não é? É uma atitude simples, básica, barata. Não é?
É isso. E é uma coisa que É que pelo menos dá para triarmos quem é que pode ser. Exatamente. É uma coisa que pode Não ser dói. feita nas escolas, pode ser feita na rua, pode ser feita no aeroporto, pode ser feita no supermercado, pode ser feita, sei lá, antes da entrada na sala de cinema, qualquer lugar a gente pode adotar essa conduta e medir a atenção. Claro que ao montarmos um rastreio, não é só retirar dados, é depois o seguimento. O que é que vamos fazer. Mas é com assim, esta informação se que nós vamos não escolher? temos a informação, como é que nós vamos alocar recursos para tratar disso? Eu acho que isto é importante, porque é simples, é barato, há outros rastreios muito mais caros, que necessitam de exames mais elaborados, mas que realmente investir nisto, e defendo mais uma vez o subsídio dos medicamentos. Os medicamentos são muito caros. Um tratamento de hipertensão pode chegar aos 100 mil kwanzas. Quer dizer, é mensal. Pouca gente pode pagar isso, não é? Quer dizer, para isto nós temos também que ter noção da dimensão real. Tu falaste nesse estudo que fizeram de 4 mil indivíduos. 40 mil. Quase 40 mil. Quase Pronto, 40 mil, vá. Um bocadinho mais de 10% da população. Pronto, não está mal, uma vez que a nossa população, pelo menos no censo de 2014, nós tínhamos quase 47% tinham entre 0 a 15 anos. Sim. Não é expectável que essas idades tenham hipertensão. Pronto, também Sim. Nós temos uma demografia especial, muito jovem, não é? Mas mesmo assim vê-se muito jovem, já com consequências graves, Sim. Deduzo eu, da hipertensão. Eu queria falar deste ponto realmente. Hoje, nas nossas urgências, não é infrequente a gente ver jovens na década dos 20, não é? 30 abaixo, falo 30, 31, 32, 33, Sim. até os 35 anos de idade, com AVC, principalmente hemorrágico, alguns até isquémico. É menos frequente, mas é mais o hemorrágico em jovens, e que é a primeira manifestação, não é? Para uma pessoa que nunca mediu atenção muitas vezes, e muitas vezes vem com critérios de fatalidade. Sim. Muitas vezes é fatal. Muitas vezes. Nas urgências que eu fiz, era uma coisa muito frequente. Muito frequente. Coisa que há anos, não sei, quando tu andavas na faculdade, tu és não era uma coisa não era uma coisa tão Eu não frequente. Me lembro. Eu entrei na faculdade em 2000, por isso já há 20, tu estavas a dizer que menos de 20 anos, não é, isso não existia. 4 anos depois. Pronto, isso não existia. E realmente é o que eu te digo, isto é um assunto sério. Sim. É um assunto sério. Leandro, mais alguma coisa que queiras... Uma mensagem? Mensagens finais. Com atitudes básicas, nós conseguimos mudar a estatística da nossa população. Aquilo que a gente falou em relação à medição da atenção, que é uma coisa simples, barata e fácil de ser feita. Outras coisas é a orientação, educação para a população. A gente precisa de trabalhar ou precisa de lutar para que isso seja feito. Informar a população de que maus hábitos que são tidos lá para trás têm a sua fatura no futuro. Não é? A fatura vem, mas vem tarde e muitas vezes vem com... É pesada. É pesada. É muito pesada. E não é negociável. Não. Não é negociável. Não. É mesmo isso. Então, exatamente isto. Leandro,
Quero agradecer-te por teres aceito este desafio. Eu me sinto honrado. Gostei muito de conversar contigo. Acho que atingimos o nosso objetivo. Podem fazer comentários, podem colocar questões. Nós ainda não transmitimos o podcast ao vivo com o chat, mas vocês podem nos comentários deixar questões. Nós também vamos deixar quer os contactos, o meu que já está lá, o contacto do Dr. Leandro, que é um cardiologista de mão cheia, aproveitem. E queremos agradecer também à Clínica Vítrea. A Clínica Vítrea é uma clínica de diagnóstico por imagem, tem uma unidade dedicada à cardiologia, com um leque bem vasto de estudos para a cardiologia, e realmente a hipertensão é uma das doenças mais prevalentes na nossa sociedade e às vezes basta o clínico geral conseguir orientar o doente para que o desfecho seja mais feliz. Uma saúde boa para todos e até à próxima. Obrigada, Leandro. Obrigado. Obrigada.